Oi, gente. Nesse vídeo de hoje, eu vou estar abrindo meu coração, tá? A respeito desse caminho do autoconhecimento. Espero que eu não fique emocionada aqui no vídeo, que eu já, só de pensar nesse vídeo eu já fico muito emocionada, sabe? Porque eu vou estar falando desse caminho que às vezes é um caminho tão solitário do autoconhecimento, que foi o que aconteceu comigo, sabe? Espero que esse barulho não esteja saindo no vídeo. Prontinho. Não sei se barulho só no vídeo, só que eu fui ali desligar a máquina. Gente, eu quero falar um pouquinho a respeito, sabe, é, do processo solitário que é o autoconhecimento. Eu sempre fui uma pessoa de uma religião específica. Eu não quero falar aqui religião, porque eu não quero mudar suas crenças, seu pensamento, nada disso. Eu tô aqui para poder ajudar, sabe, pessoas que estejam nesse caminho, nesse processo de autoconhecimento, sabe, de querer mudar a sua vida e sua realidade. Mas, tipo assim, Eh, aqui nessa cidade que eu moro hoje, atualmente já tem 4 anos, já fez 5 anos que eu moro nessa cidade, eu não tenho muitos amigos, assim, tenho alguns colegas, pessoas que eu fui conhecendo através de trabalho, de lugares que eu frequentava, sabe, mas não são muitos não, nunca fui uma pessoa que tive muitos amigos não. Eh, Aí, o que acontece? Eu comecei a querer mudar de vida, a querer coisas, sabe, a querer mudar a vida que eu tinha, que era uma vida só de escassez, de coisas ruins. E entrei nesse processo do autoconhecimento, de me perguntar o que realmente eu queria da minha vida, o que realmente eu queria, as coisas que eu queria fazer. E eu comecei a ver que muita coisa que eu fazia, né, foram coisas que foram implantadas através das pessoas, de coisas que eu ouvi durante a minha vida inteira, sabe? E quando eu comecei a querer mudar tudo isso e comecei a mudar, eh, eu tive que deixar pessoas, coisas pelo caminho, né? Porque não tinha como eu ficar com aquelas pessoas naqueles lugares, em algumas situações, porque aquilo não iria acrescentar na nova vida que eu queria ter, na nova vida, desculpa, que eu queria ter, sabe? E o que acontece? Aí eu tenho trilhado, aprendido muita coisa e às vezes eu me sinto assim, como que eu não tenho com quem compartilhar. Porque você tá ao redor de muita gente que não querem, elas não estão preparadas para querer abrir os olhos, despertar, querer mudar a vida delas, entendeu? E uma coisa que eu fui aprendendo com a dor foi que você tem que abandonar pessoas pelo caminho. Eu fico muito emocionada porque eu tive que abandonar certas amizades, sabe? Que não me acrescentavam em nada. E quando eu ia ter conversa com aquelas pessoas, eu falava assim: gente, por que que eu tô conversando com essas pessoas? Olha as conversas que ela tem, coisas que eu não vivo, coisas que eu não quero pra minha vida. Muitas pessoas só tinham pensamento de escassez, nunca tinham pensamento de melhorar a vida, pensamento nada assim, sabe, não tinha nada para acrescentar. E lugares também. Eu parei de frequentar alguns lugares, porque eu estava numa nova energia, numa nova busca, e eu chegava naquele determinado lugar, as pessoas só tinham conversas, pensamento de escassez, sabe, de que nada dá certo, que é assim, que é assado. Então eu começava, parece que eu era, sabe, a estranha do lugar. Não que eu falava nada pra ninguém, só que eu me sentia estranha, eu não me sentia pertencente ali mais. E uma coisa que aconteceu recente, tinha um lugar que eu frequentava que eu parei um tempo de ir, né, porque eu também viajei e tal, fiquei alguns meses sem ir. E eu quis voltar de novo nesse lugar. Eu falei: "Eu vou me impor lá de novo pra ver como eu me sinto". E eu fui nesse lugar, né, e fiquei lá por um tempo, falei com todo mundo e fiquei ali. E, gente, eu voltei pra casa, assim, eu falei: "Meu Deus, o que é que eu fui fazer lá? Eu não pertenço mais a esse lugar, sabe, a essas coisas, a essas pessoas". Assim, eu nunca tive vício, sabe, assim, de beber e dessas coisas, nunca na minha vida, assim. Já vou fazer 30 anos, tô quase pra fazer 30 anos, eu nunca tive vícios, nada do tipo, assim. Nunca fui também de sair pra festa, dessas coisas, não. E aí eu fui nesse lugar, né, cheguei lá, eu comecei a ver tudo aquilo. E aí eu falei: "Gente, eu não pertenço mais a isso aqui. Eu não penso mais dessa forma, eu não ajo mais assim, desse jeito". E você começa a se achar estranho,
porque você não se encaixa mais em certos lugares, em certas situações, sabe. Eu não sei se isso tá acontecendo com algum de vocês, se tiver deixa no comentário como vocês se sentem, e aí você começa a querer, falar com as pessoas, só que você tem que ver com quem você fala, porque se você chegar e falar pra uma pessoa sobre lei da atração, sobre leis do universo, as pessoas vai falar: "Tá ficando doida, né, só pode estar ficando doida". E então, assim, aí você se cala, você tem que ver muito bem com quem você fala, porque nem todo mundo tá pronto pra ouvir, pra receber aquilo. Eu já tentei falar pra algumas pessoas, eu falo pra minha mãe de uma forma que ela entende, e ela tem mudado bastante a vida dela também, só que eu falo de um jeito que ela entenda, sabe, porque eu acho que ela também não tá aberta pra mim falar de tudo, assim, pra ela. Quando eu viajei, eu tentei falar pra uma colega minha, sabe, porque a gente viajou pra um lugar muito bonito, pra um resort, só que ela tem muito pensamento de escassez, muito pensamento de escassez. A gente estava em uma viagem em um lugar muito bonito, sabe, os nossos filhos aproveitando ali aquele parque, aquele lugar bem lindo. E sempre quando a gente ia pedir a moça lá do estabelecimento, a gente ia pedir nossas refeições, que a gente tinha que pedir, né, o que a gente queria comer naquele dia e tal. A moça vinha, a gente escolhia no cardápio, a gente vai querer almoçar isso, tal, tal, tal. Lá eles disponibilizavam só de café da manhã, almoço, janta, a gente tinha que comprar. Gente, eu escolhia no cardápio, assim, tudo que eu queria comer, super de boa, sem pensar no valor e sem pensar: "Ai, vai faltar". E a minha colega reclamava demais, ela falava: "Olha o preço dessa comida, olha o preço disso". Não, muito caro, reclamava muito, aí eu comecei a falar pra ela, sabe, assim: "Ô amiga, perde, a gente tá aqui, a gente tá vivendo isso aqui, é só essa semana, a gente veio aqui trazer nossos filhos pra brincar, entendeu? A gente tem que aproveitar, para de estar falando que é caro, que vai faltar, porque quanto mais você fala isso, mais você cria". E comecei a falar, assim, de um jeitinho pra ela, né, aí ela falava, assim, de um jeito pra mim, aí do nada eu senti que, tipo assim: "Meu Deus, pra que que eu tô falando isso? Ela não tá nem pronta pra entender isso", porque eu vi que ela não estava aberta, porque eu comecei a falar e como ela o jeito que ela começou a me responder, eu senti que ela não estava aberta pra ouvir aquilo que eu estava falando, entende. Ai, aí eu falei assim: "Vamos amiga, vamos curtir, para de pensar que vai faltar, qualquer coisa eu te ajudo a pagar, tá bom?". Aí a gente ficou ali uns dias com o nosso filho, foi maravilhoso, aproveitei muito aquela natureza, aquele lugar lindo. Só que eu vejo, sabe, como as pessoas do nosso lado estão com pensamento de escassez, as pessoas não têm pensamento de mudança, e quando você muda a sua frequência e você tem um pensamento de mudança, as pessoas que estão ao seu redor, você começa a ver, assim, você fala: "Meu Deus, quanta escassez tem nas pessoas, quanta mentalidade", sabe, parece que as pessoas estão dormindo. Gente, é muito assim, no meu trabalho mesmo, eu vejo o que eu falo, com quem eu falo, porque as pessoas não estão prontas pra poder você começar a falar pra elas acreditar. Elas podem falar assim: "Meu Deus, a pessoa tá ficando doida". E é um caminho, assim, muito solitário. Eu tive que abandonar pessoas, lugares, até meu relacionamento também, chegou um ponto, eu sentia que se ele não conseguisse me acompanhar, ele também iria ficar para trás, porque a gente estava tudo ali no pensamento de escassez e parece que ele tinha um pensamento ainda pior de escassez do que o meu. Aí eu comecei a subir, me elevar e comecei a chegar em alguns lugares que ele não estava conseguindo me acompanhar. E ele não conseguia digerir tudo aquilo e eu acho que ele não sabia o que fazer. E chegou um ponto que eu tive que deixar, sabe, ele por conta disso. Porque o lugar que eu queria chegar não era o lugar que ele queria chegar. Ele queria ficar ali ainda um pouco dormindo, e eu já estava desperta. E aí eu falei: "Ou eu ponho ele, tipo assim, ponho ele nas minhas costas e vou carregando ele de pouquinho, ou eu deixo ele e sigo o meu caminho rápido". Porque se eu ficasse, eu ia ter que botar ele nos meus braços e começar a carregá-lo, porque ele não estava pronto para poder evoluir. Eu não sei se vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou querendo falar. Mas aí o meu casamento também tive que deixar, porque eu comecei a querer mudança, 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 e a pessoa queria continuar ali quietinho no canto dele, sabe, com aquele pensamento de escassez, de miséria, e que nada dá certo, e chegou um ponto que acabou. Então eu tive que me afastar de familiares por um tempo, teve um tempo que eu me afastei de vários familiares, porque eu falei assim: "Essas pessoas estão sugando a minha energia, eu tô ficando mal".
Aí eu me afastei por um tempo até eu poder segurar aquela energia e que ninguém tem poder sobre mim, sabe? E foi isso, gente. Eu sei que é um caminho meio solitário, às vezes você não tem com quem falar. Esse canal aqui é um jeito de eu vir me expressar, de eu vir falar tudo que eu sinto. E eu vou amar também estar vendo os comentários das pessoas, de quem está nesse processo, porque eu creio que só vai chegar aqui pessoas que já estejam nesse processo de autoconhecimento. É um caminho muito solitário, mas vamos aqui colocar nos comentários, apoiar uns aos outros. E o que eu fico mais feliz é que eu sei que eu estou no caminho certo, sabe? Que eu estou no caminho certo e que tudo vem dando certo pra mim e que eu tô muito feliz com tudo isso. Ah, gente, é muito bom. É bom, é bom, é bom, é bom demais, sabe? Você é ser o protagonista da sua história, de você saber onde você quer ir, onde você quer chegar. Você não tá sendo manipulado por ninguém. Porque quando você começa a se autoconhecer, você não é mais influenciado pela massa, pelas pessoas. Que não importa o que elas falam, importa o que você é. Hoje, assim, ninguém me influencia, só se eu quiser, né? As pessoas falam assim, eu falo, pra você pode ser isso, mas pra mim não é. Tipo isso. Ai, gente, mas é muito bom a gente ser o protagonista, saber onde a gente quer chegar e seguir nesse caminho, tá? É um caminho maravilhoso do autoconhecimento e eu tô aqui abrindo meu coração, falando pra vocês tudo isso. E essa semana mesmo, semana não, semana passada, uma pessoa surgiu aí na minha vida que eu fiquei muito feliz, que já tá uma pessoa de um nível de consciência bem maior que o meu. Essa pessoa também tem um canal e essa pessoa entrou em contato comigo porque eu comprei um livro dela e a gente começou a conversar. Eu fiquei tão feliz de expor as coisas que eu sei, que eu sinto e a gente conversar, sabe? E ela entendeu o que eu tô falando. É maravilhoso. E eu fiquei tão feliz pela centelha divina, por Deus, por ter colocado essa pessoa na minha vida, por eu ter conversado com ela e eu conversei, eu me senti tão bem de poder expor tudo que eu sei, tudo que eu quero, assim, e ela poder me entender e ela poder falar comigo no mesmo nível de consciência que eu estou. Gente, é maravilhoso demais, porque eu fico me reprimindo para poder não falar muita coisa onde eu vou, porque as pessoas não estão preparadas para ouvir, sabe? As pessoas ainda estão ali sendo manipuladas, elas acham que só aquilo ali é certo, e às vezes eu me sinto a meio esquisita do meio ali, mas eu vou seguindo, sabe? Às vezes, assim, as pessoas falam, ah, mas você é muito estranha. Aí, no meu trabalho mesmo, elas falam bem assim, é, sabia, você ouviu dizer na notícia de não sei o quê, uma notícia que morreu não sei quem, que aconteceu não sei o quê, só uma notícia de tragédia que eles falam, né? Aí eu falei, não, eu não sei. Você viu na rede social que assim aconteceu aquilo, que não sei o quê? Eu falo, não, não sei. Oxe, mulher, tu tá vivendo em que mundo que tu não sabe das coisas que estão acontecendo no mundo? Eu falei, eu desativei minhas redes sociais há algum tempo. Aí a pessoa fala, como assim você vive sem redes sociais? Eu falei, sim, não me acrescenta em nada. E depois que eu parei de ver as redes sociais, já li tantos livros, substituí as redes por livros, por conhecimento. E aí as pessoas falam que eu sou meio doida. Ah, não, como é que fica? Aí sempre elas vêm me dar notícia de alguma coisa e eu falo, não, não sei. Isso acontece mais no meu trabalho. E aí elas falam, não, tu tá fora do mundo, mulher. Aí eu penso por dentro de mim, dentro de mim, eu não falo pra eles assim, sim, eu tô no mundo que eu queria estar, porque eles estão sendo manipulados por todas essas notícias ruins, por coisas ruins, e eu não tô deixando me influenciar por isso, né? Aí eu fiz um propósito, fiquei um tempo sem redes sociais, e bastante tempo, porque eu não queria mais ali, sabe, ficar vendo aquilo, ser manipulada por aquilo, e você vê o nível de consciência que você começa a ter depois que você começa a ler livros, sabe, que você troca essas redes, jornais, essas coisas, por conhecimento. E eu troquei tudo isso por conhecimento e tem acrescentado bastante na minha vida, tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!